No vídeo de hoje eu quero falar contigo que é cliente, vai ser cliente ou precisa daqui a pouquinho, vai precisar de um reparo no teu carro, bateu, deu uma arranhadinha e vai ter que levar teu carro numa oficina para fazer um reparo. Então hoje eu quero falar contigo, vou te dar algumas dicas, na verdade eu vou te dar uma boa dica que daqui a pouco vai te fazer economizar bastante dinheiro numa coisa que parece óbvia, mas que muita gente não sabe e acaba sendo enganado por pessoas mal intencionadas que tem em todos os segmentos, em todos os meios. Então, fica por aí que no final do vídeo, até o final do vídeo, eu vou falar, nós vamos conversar bastante sobre a diferença de chapeação e pintura. Que, em princípio, para quem é do meio, inclusive se tu é do meio, eu até digo que não recomendo esse vídeo, pula esse vídeo, vai fazer outra coisa, porque é capaz de que daqui a pouquinho, no final desse vídeo, tu vai até falar que eu estou fazendo um desserviço, que eu estou falando contra a classe, aquela coisa toda, como muita gente fala no meu perfil do Instagram. Mas o que eu estou falando hoje é porque, assim, todo santo dia eu recebo, o pessoal que vem fazer orçamento comigo, eles vêm com uma dúvida, que não chega a ser uma dúvida, eles vêm falando com uma propriedade de uma coisa que não é bem verdade, que eles acreditam que seja verdade, mas que daqui a pouquinho uma pessoa que quer tirar dinheiro do cliente a qualquer custo, começa a ver que ele não conhece e pode usar isso contra ele. Então, assim, se tu é do meio, esse vídeo obviamente que não é para ti, porque tu sabe de cor e salteado qual é a diferença de chapeação e de pintura, mas muitas pessoas acreditam que sabem, mas na verdade não sabem qual é a diferença. Então, como eu falei, esse vídeo hoje é para quem é cliente, certo? E para quem não me conhece, meu nome é Samir, eu sou técnico em repintura e aqui nesse canal eu te mostro um passo a passo de como sair do zero até chegar a ter um salário de mais de 10 mil todos os meses, trabalhando com repintura automotiva totalmente a domicílio. E aí tu vai pensar, o cara fala de ensinar alguém para ganhar dinheiro trabalhando com oficina. Como é que vai falar uma coisa que é contra a oficina? Na verdade não é contra, na verdade como no meu perfil eu tenho muita gente que quer trabalhar com isso, mas eu também tenho muita gente que trabalha, que gosta disso como um hobby, que gosta desse assunto de repintura. Então, eu me vejo na obrigação de tirar essa dúvida que paira no ar de muitas pessoas que acreditam, como eu falei mais cedo, que acreditam que sabem, que conhecem, mas que tu começa a conversar com elas e tu vê que elas têm essa dúvida e isso pode fazer com que elas percam dinheiro num processo de repintura. Mas antes da gente começar a falar, já curte o nosso canal, já segue o nosso canal, deixa o teu like aqui embaixo e já também ativa o sininho. Para quê? Porque a próxima vez que eu postar um vídeo novo, já vai aparecer lá, ó, Samir postou um vídeo novo. E daqui a pouquinho pode ser um processo de repintura, pode ser uma outra dica como a de hoje. Então, ativa o sininho, deixa o teu comentário lá embaixo depois também, que é muito importante para que eu saiba se para você está fazendo sentido esse canal, se daqui a pouquinho é bobagem, se daqui a pouquinho que eu estou falando não tem nada a ver com o que vocês precisam, ou se eu estou no caminho certo, se é isso que vocês precisam, se está ajudando, então deixa o teu comentário lá embaixo. E mais uma vez, se tu é profissional da área, esse vídeo não é para ti, porque no final tu vai dizer que eu estou falando mais do mesmo. Para quem é do meio, vai achar que é mais do mesmo. Mas, para quem não é do meio, esse vídeo pode, como eu falei, economizar algum dinheiro no final. Então, qual é a diferença de chapeação e pintura? Lanternagem, daqui a pouquinho, dependendo de onde tu mora, lanternagem e pintura. Durante a nossa vida inteira, a gente viu plaquinhas andando no carro, andando na rua desde criança, a gente viu aquelas plaquinhas nos estabelecimentos, chapeação e pintura, num poste, num letreiro, numa frente de oficina, sempre via chapeação e pintura. Só que muita gente confunde o que é chapeação e o que é o processo de pintura. A chapeação faz parte do processo de repintura, mas a chapeação é confundida muitas vezes com o processo de preparação. Então eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês o porquê que eu identifiquei que alguns clientes podem ser enganados por algumas pessoas que têm um pouco de desvio de caráter e podem tirar dinheiro de pessoas que são meio pouco instruídas no assunto. Porque assim, no meu perfil no Instagram, como eu faço orçamentos também, muitos dos meus orçamentos são por foto, várias pessoas vêm falar comigo me pedindo um orçamento, ou até mesmo presencial, eles falam assim, eu tenho que fazer uma chapeação no meu carro.
E aí quando tu vai ver o que precisa ser, o que é a chapeação mesmo, é um arranhado. Então assim, é um arranhado que não tem nenhum amassado, que não tem nada. Então seria só um processo de preparação e não de chapeação. E isso eu sempre explico para o meu cliente. Não, chapeação é outra coisa, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Chapeação é outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui. Só que tem alguns locais, nem todos, obviamente, né? Que os clientes já comentaram comigo que já aconteceu numa outra feita que eles foram fazer um outro serviço, de eles chegaram e falaram, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, tu chega na oficina, o que acontece? O profissional vai lá e começa a conversar contigo. Só que tu pensa, que atencioso, como eles são cordiais. Muitas vezes, essa conversa é também para eles identificarem o quanto que o cliente sabe. Por isso que tem várias oficinas que varia o valor do orçamento, muitas vezes pela cara do cliente, ou muitas vezes pelo quanto que o cliente conhece do serviço. Então, assim, se tu chega numa oficina com um arranhado, sem amassado, e fala que tu quer fazer um trabalho de chapeação, tu tá dizendo pro orçamentista que está te atendendo que tu não conhece nada, que tu acha que conhece, mas tu não conhece, porque o processo de chapeação, ele é um serviço mais bruto. O serviço de chapeação, ele é um serviço de tirar amassado. Então ele é um processo de martelo, com taço, com lixadeira, com repuxadeira elétrica. Então assim, o teu carro tem um amassado, ele bateu, teve uma colisão, ou simplesmente um amassado leve na peça, ele vai precisar de um processo de chapeação, que é bater lata. Então tu vai desamassar com martelo, ou tu vem por dentro e rebate, mas esse é o processo de chapeação, ou lanternagem no caso. Então, as pessoas confundem a chapeação com a preparação. A preparação o que é? É um arranhado, é o processo após a chapeação. Então, a chapeação é um trabalho mais bruto de tirar o amassado, deixar o mais liso possível para a próxima etapa, que é a preparação. E é o que muita gente confunde. E por que isso pode ser prejudicial? Como eu estava explicando para vocês. Se tu chegar numa oficina com teu carro arranhado, sem nenhum amassado, e falar que tu quer fazer uma chapeação no teu carro, o orçamentista vai ver que tu não conhece. E se ele for uma pessoa, ou se a empresa for instruir ele a tirar o máximo de dinheiro do cliente, ele vai colocar no orçamento que precisa ser feita uma chapeação. Então, daqui a pouquinho, um serviço que não deveria ser cobrado uma chapeação vai ser cobrado porque o próprio cliente chegou e falou para eles que precisava de um serviço de chapeação. E aí ele vai lá, ele vai te encher de termos técnicos para dizer o que vai ser feito no teu carro, aquela coisa toda, e no final, boa parte disso não vai ser feito. Pessoal, mais uma vez, nem todas as oficinas, a grande maioria não faz isso, são poucas, mas acontece porque vários e vários clientes já me falaram o que aconteceu. Eu levei o carro na oficina tal e me falaram que tinha que fazer uma chapeação, isso e aquilo, e eu olhei e era um arranhão simples e não precisava. Então, no meio tem pessoas muito mal intencionadas. E isso, quando tu chega falando, mostrando para eles que tu não conhece, se tu cair na mão dessa pessoa errada, tu vai perder dinheiro. Então, o que é o processo de chapeação? A chapeação é desamassamento. Com martelo, com vareta, com repuxadeira elétrica. Então, um processo mais bruto. A partir do momento que a peça está lisa, ela só arranhou ou ela precisa de uma pré-pintura, é o processo chamado de preparação. Que é aí que entra as lixas, que entra a massa, que entra a primer, que vai deixar a peça totalmente lisa para a próxima etapa, que é a pintura propriamente dita. Então, a grande maioria confunde o que é a chapeação com a preparação, que são dois processos que um é simultâneo não, um é pós o outro, mas nem todos os serviços de repintura é necessário feita a chapeação, mas todo processo de repintura é preciso fazer a preparação. Então, se tu chegar numa oficina e falar para ele que precisa chapear o teu carro quando não precisa chapear teu carro,
daqui a pouquinho tu pode estar dando um baita tiro no teu pé. Então, como eu falei para vocês, muito cuidado ao chegar numa oficina fazer um orçamento de repintura, cuidado com o que se fala, porque muitas vezes na intenção de mostrar que tu conhece, tu acaba dando um tiro no teu próprio pé. E aí muita gente vai ficar pensando, mas por que? Opa, tá quase quebrando meu estúdio aqui. Mas por que se tu é do meio, tu tá falando contra a tua própria classe? Porque muita gente vem falar comigo falando comigo nesse termo, de chapeação quando não tem necessidade. Eu sou uma pessoa que eu tento esclarecer o máximo com meus clientes, inclusive, do processo que vai ser feito. Eu sempre tento esclarecer o máximo, tirar o máximo de dúvidas deles. Mas, lembrando que pode daqui a pouquinho tu cair na mão de uma pessoa que está precisando de mais dinheiro, que está precisando de um pato, e tem pessoas, infelizmente, no meio, tem pessoas que vivem esperando o próximo pato. Oficinas, e em tudo que é segmento, em tudo que é profissão tem. E a oficina não é diferente. Então, assim, não seja o próximo pato das oficinas. Porque quando tu fala isso, tu está deixando um cartaz bem grande escrito na tua testa, não conheço. E aí, se tu ficar na mão deles, isso pode ser bastante prejudicial ao teu bolso. Então, cuidado. Como eu falei para vocês, esse vídeo de hoje é um vídeo de utilidade pública que, para quem é do meio, é uma coisa óbvia, mas que para alguns clientes, não é tão óbvio assim, porque tu sempre viu chapeação e pintura e tu achou que era um processo de preparação, quando na verdade a preparação é lixamento, massa e primer. E a chapeação é bater lata, tirar amassado, basicamente martelo, taço, repuxadeira e fazendo muito barulho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu comentário aqui embaixo, não esquece de seguir o nosso canal e deixe seu comentário me dizendo o que tu achou, se tu tá achando que esse canal tá válido, se essas informações estão sendo importante para ti, ou se é mais uma bobagem que tu tá vendo pela internet e tu perdeu esse tempo olhando esse vídeo. Certo? Então a gente se vê no próximo. Abraço, até mais.